Dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Ó querido Deus, Pai abençoado, Senhor das nossas vidas, Jesus, nosso mestre amado, querido amigo, e aos queridos companheiros espirituais, mentores da Casa de André Luiz, nós agradecemos muito a oportunidade desse encontro. Pedimos que as bênçãos do mais alto possam derramar sobre os nossos lares, sobre os lares de cada um que está escutando aqui, e daqueles que não puderam comparecer também.
que possam iluminar a todos os nossos companheiros encarnados e desencarnados, que todos possam receber o amparo, sentir essas boas vibrações e aurir forças para os desafios e as caminhadas do dia a dia. Que possamos hoje sair daqui mais fortalecidos para esses desafios, que possamos sair mais esclarecidos para o fortalecimento da nossa fé, e que possamos sair daqui mais dispostos a fazer o bem, a exercer a caridade, seja nos pequenos ou nos grandes gestos e oportunidades. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a permissão, assim, para iniciar a nossa reunião de hoje, com a certeza deste amparo maior, sempre em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite, amiga. Boa noite, amigo da Associação Espírita André Luiz. Boa noite a todos os frequentadores da nossa casa, da nossa reunião pública virtual também, né? Meu nome é Jaime, para quem não me conhece, e eu estou aqui para dar boas-vindas a mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz. Hoje, mais uma vez, eu estou fazendo gravado, porque neste momento estarei na estrada, viajando, mas né, não poderíamos deixar de ter nossa reunião. Hoje, mais uma vez, teremos 2 estudos. Um estudo inicial de 10 minutos, que vai ser a Heloísa que fará o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. No segundo momento, o Guto dará continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, agradeço mais uma vez, né, o carinho, a presença. Aproveito para divulgar que na próxima semana nós teremos as reuniões públicas, né, na segunda-feira, primeiramente no domingo e na segunda-feira, das 19 às 20 horas, tá bom? Então, eu agradeço muito, mais uma vez, né, esse carinho de vocês, a sustentação ao trabalho, e peço que mentalizem aí neste momento mesmo, né, as dificuldades, as necessidades de cada um, para que o passe espiritual à distância possa chegar na casa de cada um, dar o conforto necessário, né, e os esclarecimentos principalmente, né, que é feito através do nosso entendimento. Agradeço então, vamos para o primeiro estudo, na sequência a gente já emenda no estudo da segunda parte, tá bom? Grande abraço. Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos na Casa de André Luiz, o nosso livro Palavras de Vida Eterna, hoje no capítulo 46, cujo tema é Na Tarefa da Paz. Na Tarefa da Paz, a minha paz vos dou. Jesus, João 14, 27. Todos ambicionam a paz, raros ajudam. Que fazes por sustentá-lo? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lar, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará, desse modo, no íntimo das nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicie o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, seja a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, seja a consolação que refaz a esperança. Detente a tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos Jesus: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, o amparo vivo aos outros.
Esse livro, assim como todos os outros, né, livros que a gente utiliza nos estudos da Casa do André Luiz ao longo desses vários anos, né, que eu frequento a casa, esse livro é muito, muito, muito bom, né? Ele é perfeito para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, ver que energia é essa que a gente irradia e tentar fazer a nossa modificação interna, né? Nossa primeiro autoconhecimento, para depois a gente dar conta de fazer as mudanças necessárias para prosseguirmos em direção ao caminho, né? E um exemplo proposto por Jesus. Achei muito interessante que esse capítulo 46, ele, claro, todos os capítulos desse livro são complementares, mas especificamente o capítulo 45, o 46 e o 47 estão muito ligados. No 45, ele fala da paz para com os outros, né? Nós, no mundo, né, irradiando a paz para as outras pessoas. Nesse 46, ele toca a questão da paz em nós mesmos, para que a gente possa irradiar a paz. E no 47, ele vai dar prosseguimento, né, no estudo da próxima semana, com o tema paz, que a paz esteja convosco. Né? Então, é a paz dentro e fora de nós mesmos. Nesse capítulo, ele começa falando que a gente tem ambição pela paz, e todos temos mesmo, né? Mas que poucos de nós conseguem ajudá-lo. Como é que a gente pode fazer para sustentar essa paz? E aí ele começa dando um exemplo muito interessante de aparelhos, né, que precisam às vezes de parafusos de peças muito pequenininhas para que o aparelho possa funcionar, mas que essas peças delicadas, né, pequenas, elas não excedem a singeleza. São pequenas singelas, mas fundamentais. Que as nações precisam, né, desenvolver a prática da tolerância e da fraternidade. Me fez muito lembrar a questão da guerra da Ucrânia, né, e a Rússia nesse momento, né? Tolerância e fraternidade. Ele cita ainda a questão dos nossos lares, né? Que são as células da sociedade. Nos lares a gente tem um ninho de corações. É preciso que a gente inicie a harmonia no íntimo de nós mesmos, né? De cada um de nós, das nossas almas, porque senão a gente não vai passar de componentes de um jogo de inércia. Que é para a gente precisa se equilibrar, não transmitindo críticas nem crueldades, para a gente iniciar o apostolado da paz, calando a nossa inquietação no campo do próprio ser. E aí me fez lembrar muito a oração de São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ele cita, né, dando sequência aí no estudo, que onde houver queixa, que a gente restaure o equilíbrio. Que onde houver espinhos, que a gente seja consolação, seja esperança. E para a gente pensar a tolerância divina, né? A tolerância divina é imensurável, né? A tolerância divina é a oportunidade que Deus, Jesus, Maria, os amigos espirituais nos dão da gente caminhar, né, na oportunidade do bem. E que a gente, quando não puder dar ajudando, que a gente então silencie. E essa frase dele é muito significativa, né? A minha paz vos dou. Imagina, Jesus nos dando a sua paz. E para que a gente tenha, né, paz em nós, é preciso que a gente irradie a nossa paz para amparar os outros. Se a gente não está em paz, a gente não consegue fazer o amparo às pessoas. Quero terminar com um tema, dando prosseguimento, né, que também fala de paz, o livro Calma, que é um livro que eu também gosto muito e utilizo muito. O tema é exatamente Fala em Paz. Jesus lembra, a voz humana está carregada de vibrações. É justo que a gente lembre
que a nós humanos está carregada de vibrações, que é para a gente se esforçar para evitar gritos intempestivos e inoportunos, que uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em um tom de voz muito alto, a gente precisa fazer-lhe o obséquio de responder em um tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente, e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Que Deus nos abençoe, nos proteja, radiando bênçãos de paz em nós, paz para o mundo, principalmente para a Ucrânia e Rússia nesse momento. Que Deus nos abençoe sempre e abençoe a todos, que assim seja. Olá pessoal, tudo bem? Uma alegria imensa estarmos aqui de novo, né, para podermos conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo, sobre o Livro dos Espíritos, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos, poder entender um pouco mais sobre o que a espiritualidade nos traz através da doutrina espírita, né, através dos livros que foram codificados por Kardec e que nos auxiliam tanto no nosso processo de evolução, né? Afinal de contas, a informação nos auxilia à verdade liberta, né? Então, é muito importante a gente poder buscar, através desses conhecimentos, né, um caminho de evolução mais adequado, entender melhor o que é essa nossa condição humana, essa condição nossa de espíritos encarnados, não é mesmo? E, através desses ensinamentos, né, podermos ter atitudes mais adequadas na nossa vida, né? Então, mais ou menos nesse sentido que nós estamos sempre aí buscando entender um pouco mais, estudar um pouco mais, para que a gente possa fazer uma caminhada de maneira tranquila. Bom? Então tá. Vamos lá, nós vamos trabalhar hoje com 3 questões do Livro dos Espíritos, né? A gente vai falar sobre a questão do estado de natureza, né? Então ele vai tratar com a gente aqui a questão do estado de natureza dos espíritos, né? São questões bem específicas, uma questão até bem relacionada a questões bem científicas, né? Uma das percepções que a doutrina espírita nos traz, né? Então nós vamos poder falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? A primeira questão é a questão 776, que a pergunta é a seguinte: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Né? Então Kardec quer saber se é a mesma coisa, né? Lei natural e estado de natureza. Será que são a mesma coisa, né? Ou são coisas diferentes? O próprio nome já nos traz aí um pouco de entendimento, né? A questão da lei natural, né? É uma lei, é uma ordem, é algo que a gente tem que cumprir, é um ordenamento já dentro da estrutura. E estado de natureza já é algo diferente, né? Porque o estado ele é sempre mutável, né? É sempre uma coisa, às vezes, temporária, né? Então, essa questão interessante que a gente pode perceber, né? Até mesmo através dos conhecimentos que nós já temos do mundo físico, né? A água, ela altera o estado dela de líquido para gasoso, de líquido para sólido, né? E vários elementos da natureza fazem essa transição. Então, vamos lá na resposta dos espíritos para que a gente possa desenvolver um pouco mais esse entendimento. Os espíritos respondem assim para Kardec: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o que os espíritos queriam dizer aqui para Kardec? Olha só, ele perguntou, né, se era idêntica a lei natural e o estado de natureza. Eles falaram assim, não é idêntico, né? O estado de natureza é o estado primitivo. Olha só que interessante. O estado da natureza é uma coisa muito semelhante à condição do animal, né? A condição daquele espírito, inclusive, quando a gente pega, né, o ser humano no início do seu desenvolvimento, que ele está muito mais ligado ao instinto do que ao livre-arbítrio, do que à escolha,
né, do que a vontade dele para poder direcionar ele naquelas ações. Então, esse estado, né, de natureza, ele nos vincula muito a essa condição, né, muito mais, vamos dizer assim, animalesca, né, do que humana, tá? No sentido de a gente ter que seguir um estado de natureza ao invés de ter realmente um estado de escolha das coisas, tá? E aí ele vai dizer assim, olha, a civilização é incompatível com o estado de natureza, né? Por que ele está dizendo isso? Porque a partir do momento que a gente vai desenvolver a nossa capacidade, inclusive o desenvolvimento da cultura enquanto seres humanos, né? E ele fala de civilização, quando a gente pensa em civilização, né? Para ficar mais fácil a gente entender, pensa na civilização egípcia, civilização grega, né? A gente pensa assim em cultura, pensa em história, né? Pensa em tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram, que aqueles humanos fizeram ali. Então você entende que, olha só, ele ultrapassou esse estado de natureza, né? Que é algo muito mais tribal, que é uma coisa muito mais animalesca, né? Muito mais instintiva, e já alcançou um estado diferente, né? Já alcançou um novo estado, como a gente disse no início. Essas mudanças de estado, né? Que acontecem, inclusive, na estrutura da matéria. E aí ele vai dizer assim, olha, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Né? E a gente vai ver nas próximas questões exatamente isso. A lei natural, como um ordenamento divino, ela auxilia nesse processo nosso de evolução. Porque ela, a partir do momento que a gente consegue compreender a lei natural, como é que funciona toda a estrutura, né? Como é que funciona a dinâmica da reencarnação, por exemplo, a dinâmica da evolução, a gente vai entendendo que são leis naturais e assim a gente vai conseguindo se enquadrar melhor nesse processo. Fazendo uma analogia à nossa legislação humana, né? É a mesma coisa da gente falar assim, ela tem um Código de Trânsito brasileiro, que é uma lei, né, para quem sabe dirigir, para quem tem carteira de habilitação, ele tem que conhecer a lei de trânsito para que ele não cometa equívocos. Né? Então, por exemplo, é obrigatório o uso de cinto de segurança. Então a pessoa entra no carro, põe o cinto de segurança, ela evita uma série de problemas, né? É obrigatória a manutenção do veículo para ele não ter problemas né, durante o trajeto. Então tem várias questões, né, que a lei humana ela vem trazendo para a gente, é semelhante, né? É sempre uma cópia bem diferente em termos de qualidade, né, da lei divina, mas é uma cópia nesse processo aí para a gente poder entender e já ir nos adaptando, né? À medida que a gente vai entendendo isso, que a gente tem que se adequar à lei humana, fica mais fácil também da gente se adequar a essa lei divina, a essa lei natural, né, de forma a seguir o regramento da lei natural, ok? Então vamos lá. Tem uma explicação de Kardec aqui que a gente vai ler, né, para a gente poder ampliar também a questão. Olha só, ele fala assim, ó, o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Não é? Então, ou seja, ele faz uma analogia com a gente quando a gente reencarna, né? O estado de infância, onde a gente vai aprender muita coisa, onde a gente vai estar submetido à cultura, as pessoas ali tendo que cuidar da gente, porque a gente não tem nem condição de sobrevivência, né? Se nós não tivermos cuidado de outras pessoas. Então, olha só, ele fala que esse estado de natureza é lá na infância da humanidade, quando a humanidade começou a desenvolver, né, a questão do intelecto e da moral, que são duas asas importantes, né, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então ele traz isso para a gente, né, que é nesse processo aí é que vai desenvolvendo a questão. Então esse estado de natureza é a infância da humanidade. E aí ele diz assim, olha, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Não é? Então é esse que é o processo. A gente vem enquanto espírito para poder evoluir, né, para poder desenvolver, então não é para ficar aprisionado nesse estado de natureza, né? É um processo que é o quê? De desenvolvimento, de evolução. E aí ele fala assim, olha, aquele estado é transitório para o homem, não é? Que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Então, à medida que a gente vai progredindo na nossa escala evolutiva, que a gente vai desenvolvendo a nossa cultura, vai desenvolvendo a nossa civilidade, né? Ele fala novamente aqui de civilização, a gente vai caminhando, né, se distanciando desse processo de estado de natureza, caminhando já para um processo, né, de um estado mais, como é que a gente pode dizer,
mais humano realmente, tá, pessoal? É algo interessante a gente pensar sobre isso. Outro dia eu conversava com um amigo e a gente falando sobre isso, que a distância que nós estamos desse estado de natureza para a angelitude, nós estamos muito mais próximos ainda desse estado de natureza do que dessa angelitude. Né? Se a gente pensar que tem um trajeto aqui, a gente ainda está mais próximo lá desse estado mais primitivo nosso. Né? Vide aí as reações que nós temos, né? Vide aí as situações que nós vivenciamos, a experiência humana todos os dias ainda de muita violência, né? De muita maldade ainda, porque na realidade é muita ignorância, né? Falta do entendimento, falta do conhecimento das leis da natureza, das leis divinas, para que a gente possa fazer e ter uma conduta mais adequada. Né? Então, quando a gente pega a humanidade como um todo, a gente percebe isso, infelizmente, mas, né? Estamos aqui já conversando sobre algo diferente, né? Algo que vai fazer a gente refletir, vai fazer a gente caminhar no sentido de evolução, tá certo? E aí Kardec termina esse comentário dizendo assim, olha, a lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreenda e a pratique. Né? Então, como é que é importante, né? Quanto maior o conhecimento nosso, principalmente em relação à lei da natureza, às leis divinas, maior é o nosso processo de evolução, melhor é o nosso processo de evolução, né? Porque na verdade é sempre uma escolha, tá, pessoal? Não vai achando que assim, a gente leu ali, agora eu já sei isso aqui, já estou melhor. Negativo. É sempre na vida prática que a gente vai realmente poder desenvolver e mostrar realmente que a gente está melhorando no nosso dia a dia, que a gente está num processo de evolução. Né? Porque não é simples assim achar, peguei, tô tendo esse conhecimento aqui agora eu já sou um anjo. Negativo. Né? Há que fazermos um esforço contínuo, inclusive, nesse processo evolutivo, para que a gente possa cada dia mais se melhorar, cada dia mais ter tranquilidade, serenidade, desenvolver as virtudes, né? Para que a gente possa chegar num patamar mais adequado de evolução. Tá joia? Então tá bom. Então essa é a questão 776 do Livro dos Espíritos, né? Estamos falando do estado de natureza. E aí agora tem a questão 777. O que a questão 777 vai fazer de pergunta aqui, né? O que Kardec pergunta aos espíritos? E olha só, né? Às vezes eles falam, né, que Kardec era meio ousado nas perguntas e tal, e que os espíritos sempre foram muito amorosos, mas também muito assertivos nas respostas, né? Eles não ficavam dando muito mole, não. Então olha só, a pergunta que Kardec fez aqui, ó. Tendo o homem no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, né? Então, olha só, como está no estado de natureza, é quase uma infância, né? Igual quando a gente vê uma criança fazendo alguma arte, fazendo alguma coisa que não deve ser feita, mas a gente fala assim, é uma criança, né? Uma criança, não entende ainda, né? A gente passa a mão na cabeça, não passa? A gente olha e fala, não, peraí, né? A gente não pode cobrar de uma criança igual a gente cobra de um adulto, ok? Então é mais ou menos isso que ele está perguntando. Ele fala assim, aí ele fala assim, olha, diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Né? Então olha só, ele fala assim, olha, peraí, já que o estado da natureza, esse estado, né? Esse estado da natureza aí, o sujeito ele vai estar menos responsável pelas ações dele, né? Porque muitas vezes ele faz de uma forma instintiva, igual a gente utilizou. A gente pegou o termo instinto, que vem lá do reino animal, né? Porque o reino animal é instinto. Eles usam o instinto para poder ter a ação. Eles cumprem a lei de Deus, porque eles têm instinto, eles não têm escolha. Então é diferente, né? E aí ele está fazendo mais ou menos essa pergunta, né? Poxa, se a gente no estado de natureza está próximo demais do instinto, será que isso não é bem melhor do que uma posição que a gente tem, às vezes, de ter que escolher entre o certo e o errado? Percebam na humanidade, muitas vezes, esse posicionamento das pessoas que elas sabem, olha só, ela sabe que não deve fazer isso e tem que fazer isso. O que ela deve escolher, né? Tem gente que prefere, não, escolhe para mim aí, né? O que você quiser eu faço, né? Porque essa responsabilidade da escolha, todos nós trazemos aqui, ó, dentro da nossa consciência, esse entendimento da responsabilidade que nós temos em relação às nossas escolhas. Todos nós temos isso gravado lá na nossa consciência. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então sempre vai acender uma luzinha, né? Falando, olha,
Cuidado, né? Cuidado com essa escolha que você está fazendo, às vezes é uma escolha equivocada. Então é interessante a gente pensar sobre isso, ok? Mas às vezes Kardec vem perguntar se, assim, na situação assim, ia ficar mais tranquilo, né? A responsabilidade menor, então seria um estado de maior felicidade. Vamos ver, vamos ler aqui o que os espíritos responderam para ele. Olha só, hein? Eles falam assim, ó, que queres, né? Ainda coloca uma exclamação, que queres? Como assim? Tá ficando maluco, né? Que pergunta idiota que é essa, né? Ele fala assim, felicidade é a felicidade do bruto, né? Só se for a felicidade do bruto, a felicidade do sujeito que não pensa, que não raciocina, né? Que não tem ainda uma capacidade de escolha, né? O bruto é esse, tá, pessoal? É aquela coisa rústica, né? Rústica no sentido de não compreender as coisas, de não ter um intelecto desenvolvido da ponto da compreensão das coisas. Tá certo? Então os espíritos respondem assim para ele, dizem assim, olha, há pessoas que não compreendem outras. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. Olha só, né? Essa condição, né? Que Kardec pergunta para ele, é mais feliz então quem não sabe de nada, que não faz nada? Você é ser feliz da maneira dos animais, né? Porque meu cachorro tá lá fora correndo lá tranquilo, feliz. Ele não está pensando se tem algum boleto para pagar, se a ração está acabando, né? Se tem que tomar vacina. Ele não está nem aí para nada. Ele está só vivendo a vida, né? Ele vive a vida de cachorro e está fazendo cachorrices. É isso, ele vive para isso, né? Então a gente tem que pensar sobre isso, porque, peraí, nós somos seres humanos e as nossas escolhas e as nossas ações, elas têm repercussão em toda a humanidade. Às vezes a gente acha que não, né? Mas tem. As nossas ações têm repercussão em toda a humanidade. E por isso a grande responsabilidade, né? Por isso a necessidade da gente fazer as coisas certas, da gente ter atenção às coisas que a gente está fazendo, para que a gente não cometa tolices, para que a gente não perca tempo nesse processo nosso reencarnatório. Porque senão a gente perde, às vezes, oportunidades maravilhosas, pessoal. Isso é muito importante a gente entender, né? E estar atento a isso, para que a gente realmente caminhe de forma adequada, né? De forma a buscar um processo evolutivo e que realmente vai ser produtivo para nós enquanto espíritos e para a humanidade, como a gente falou. Se a gente tem responsabilidade, né? As coisas que a gente faz repercutem em toda a humanidade, é bom a gente pensar um pouco mais profundamente sobre isso, ok? Pois bem, aí Kardec vai acabar de responder dizendo assim, olha, as crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Não é? Então é a mesma coisa. A criança, suas crianças estão pensando aí se o boleto do mês que vem vai ter que pagar, se tem que trabalhar amanhã para poder pagar as contas do mês que vem, se tem um investimento que fez e perdeu dinheiro, será que tem isso? Ela preocupa com isso? Não. As crianças, quanto mais tenra idade elas têm, mais tranquilamente elas estão vivendo, né? Com menos preocupações, com menos pensamentos do amanhã, elas estão vivendo hoje. Né? Elas estão vivendo agora o presente, elas estão vivendo o presente, né? Sem ficar com aquela repercussão do passado e com a preocupação do futuro. Então, são questões que a gente tem que observar, né? E falar, opa, peraí, não é assim que dá para viver. Lógico que a gente não tem que viver enlouquecidamente, né? Então, por isso que a gente tem que entender mais a lei natural, porque aí a gente consegue compreender melhor essa dimensão também, não é mesmo? E agora, né, caminhamos para a última questão aqui do estado da natureza, aqui do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, é a questão 778. Né? Então vamos ver o que é a questão 778, qual que é o questionamento de Kardec aqui. Ele pergunta assim, olha, pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Ou seja, a gente no processo de evolução, a gente está caminhando, né, para esse processo civilizatório, para esse estado de cultura, a gente vai avançando e vai evoluindo na escala evolutiva, né, na escala espiritual, que existem aqui também questões relacionadas a isso. E aí, o que ele está perguntando? Se você já chegou naquele ponto X lá em cima, né, você subiu nessa escala evolutiva, você pode retroagir? Você volta, né? O homem já está no estado de consciência desperta, já está mais apto, né? A questão intelectual, moral, já desenvolveu aquilo. Ele retorna para o estado de natureza? Será que ele volta, né? Aquela condição, às vezes, daquele estado de infância, igual a gente falou, né? Que ele fez essa analogia aqui. Será que isso pode acontecer?
Né? Então vamos ver o que os espíritos vão responder para Kardec aqui, olha. Os espíritos dizem assim, olha, não pode. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Né? Então ele já fala novamente, faz essa analogia novamente à nossa condição. Né? A gente já está na vida adulta. Quem de nós aqui já está na vida adulta não vai retroagir para a infância. Né? Lógico que a gente sabe que aqui dentro da questão da condição nossa de seres humanos, né, existem até alguns processos, né, de degradação do corpo físico, questão mental mesmo, que a gente acaba voltando, às vezes, num processo infantilizado, mas não volta à condição de infante, tá certo? A gente não volta na condição infantil nossa, ok? É interessante a gente pensar sobre isso, porque é da mesma maneira que ocorre na questão espiritual, né? Então, na questão espiritual, a gente vai avançando, alcançando níveis mais adequados de evolução, de consciência, e assim a gente progride sempre, ok? Então vamos lá, e aí ele vai continuar a resposta dizendo assim, os espíritos vão continuar dizendo assim, olha. Desde que progride, é porque Deus assim o quer, não é? Ou seja, é uma determinação divina. A lei de evolução é uma determinação divina. Inclusive, né, há que se falar que a lei é a única lei que te constrange a seguir o caminho. Porque dependendo da gente, né, do jeito que a gente quer folgado, a gente escora num canto assim, evoluir para quê, né? Vou ficar caçar evoluir, não. Mas a roda da evolução, ela acaba empurrando a gente de alguma maneira. Por isso que a gente fala que a gente tem dois caminhos, né? O amor ou a dor. É sempre uma escolha nossa, porque a evolução ela tem que acontecer. É uma determinação divina. Então, quando a gente entende que é uma determinação divina, a gente evoluir, para que eu vou ficar esperando a roda da evolução me empurrar? Para que eu vou ficar parado no canto, escorado assim, esperando? Para que eu vou fazer isso, gente? É só a gente pensar um pouco, né? Falar, poxa, eu tenho que melhorar? Então, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para avançar? Né? O que eu posso fazer para melhorar minha condição intelectual, minha condição moral, né? Tão necessária para a humanidade? O que eu posso fazer para ajudar no desenvolvimento da condição intelectual e moral das outras pessoas, né? Da humanidade como um todo? O que eu posso fazer para ajudar nesse processo? Então é isso, né? A gente ter esse ânimo de fazer as coisas diferentes, né? De fazer as coisas caminharem, de fazer as coisas melhorarem. É algo que a gente pode fazer, é possível a gente caminhar nesse sentido. Mas tá o quê? Nas escolhas de cada um de nós. Né? Não tem jeito de fazer as coisas sem que nós coloquemos a nossa vontade para agir nas questões. Tá certo? Isso é algo extremamente importante, né, da gente pensar e entender, compreender isso na nossa vida, que é a vontade que nos move. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel já nos traz essa questão. Tem um capítulo chamado Vontade, e ele vai falar sobre isso. Que tudo, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver vontade, a gente não faz. Então, a gente ainda fala assim que tem que ter boa vontade, né? E é isso mesmo. A vontade, ela é sempre nesse sentido, a gente tentar fazer alguma coisa diferente. Ok? Então vamos lá. Ainda tem mais um pedacinho da questão aqui, ó, do finalzinho da resposta dos espíritos. Ele fala assim, olha. Pensar que o homem possa retrogradar a sua primitiva condição é negar a lei do progresso. Então essa é a questão. Quando a gente começa a entender todas as leis que existem em a natureza, a gente consegue compreender melhor. E aí a gente anula um questionamento. Porque se eu sei que tem a lei de progresso, eu sei que tem a lei de evolução, que essa caminhada nossa nesse processo, ela é uma caminhada contínua, uma caminhada que não tem volta, não é? Aí eu começo a entender melhor, falo, opa, peraí, então se é para sempre para frente, sempre em frente, então é melhor a gente caminhar nesse sentido, tentar fazer esse movimento. Algumas pessoas conversam com a gente, às vezes falam assim, olha, não, mas parece, né, que o mundo, ele retroagiu nesse processo de evolução. Parece que o mundo está pior agora. Alguém já ouviu falar isso? Muitas pessoas falam isso, né? Mas, se a gente pegar alguns dados históricos, a gente vai entender que a humanidade ela já evoluiu muito em termos da condição moral dela. Só da gente pensar que em alguns anos atrás, centenas de anos atrás, a gente ainda tinha a escravidão no mundo, A gente submetia outros seres humanos ao jugo da nossa imposição através de uma questão, às vezes, de raça, de cor,
né, de raças, era uma questão idiota, né? Se a gente parar e pensar hoje, falar que absurdo, né? Mas é uma condição que a gente já conseguiu ultrapassar, né? Outras questões, né? A questão da infância mesmo, de entender que existe uma infância, que a criança merece respeito, né? Que hoje tem um código de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, olha só como é que a gente vem avançando nesses processos, né? Apesar de termos, né, ainda inúmeras situações que nos deixam, às vezes, um pouco chateados, né? Vide na questão das artes, por exemplo, uma dificuldade muito grande, né? A gente vê aí surgindo artistas que usam a pornografia, usam letras de qualidade muito complicada, né? Para poder se desenvolverem no meio artístico, na forma de cultura. Isso é um problema muito sério, mas que a gente tem que pensar o seguinte: o que nós estamos fazendo em movimento contrário a essa situação? Será que eu ligo o rádio do meu carro e fico escutando essas músicas com as minhas crianças lá dentro? Será que eu ligo a televisão da minha casa e deixo passar qualquer tipo de programa? Não é? Será que eu permito que essa situação degradante que a gente percebe em muitos lugares adentre o meu lar? Ou eu permito que isso aconteça em alguns ambientes, né, que eu tenha responsabilidade? Então, são essas questões que a gente tem que pensar, para a gente entender que é o seguinte: o mundo não está retroagindo, ele está avançando. Vide a tecnologia, vide a condição humana que a gente já tem, né, de inúmeras questões positivas, mas nós estamos no momento em que bilhões de espíritos de todas as qualidades estão encarnados no planeta Terra. E a gente sabe que não são todos do mesmo patamar evolutivo. Então você vai ter espíritos que estão cá embaixo, aqui, ó, cá embaixo nesse patamar aqui, e vão ter espíritos em todas essas gradações aqui, ó. Tem espírito que está aqui em cima, né? Em termos de moral, em termos de beleza, né? Beleza que eu digo em termos de qualidade das coisas, tá, pessoal? Então, por exemplo, um tipo musical que agrada aos ouvidos, né? Que traz uma tranquilidade, uma serenidade ao nosso coração. Enquanto vão ter tipos aqui que vão estar cá embaixo, aqui, ó, que são ligados a músicas horrendas, né? A pornografia, a utilização da energia sexual de uma maneira inadequada. Então são essas questões, né, que a gente tem que pensar para a gente entender, compreender qual que é o nosso papel, inclusive, no processo de ajudar a humanidade a superar esse momento que nós estamos passando. Não é? Porque, afinal de contas, é responsabilidade de cada um de nós, espíritos que estamos hoje reencarnados aqui no planeta Terra. É sim, você sabia disso? Então, vou aproveitar para dizer para você, olha, faz parte, né, da evolução do planeta a nossa ação cotidiana. Faz parte da melhoria do planeta a nossa ação em todos os aspectos da nossa vida. Seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente de lazer. Em todos esses lugares, nós temos que estar sempre buscando promover as coisas positivas. Sempre buscando promover o que há de melhor em termos de humanidade, em termos de desenvolvimento da nossa intelectualidade, da nossa condição moral. É algo extremamente importante. É fácil? Não, não é fácil. É complicado. Às vezes a gente esbarra em situações complicadas, a gente esbarra em situações problemas. Existem uma série de questões que a gente às vezes fica com medo de fazer alguma coisa, não é? Mas se a gente tem a consciência tranquila e falar, peraí, o certo é caminhar por esse caminho aqui. Então, gente, não tem nem escolha, né? Parece que aí acaba até o processo de escolha nosso livre-arbítrio. Que o caminho certo é só esse aqui. Para lá já é equivocado, para o outro lado já é equivocado. Então a gente tem que entender. Quando a gente entende a lei de Deus, traz ela para dentro da nossa consciência de uma forma mais ampla, mais inteligível, a gente consegue agir de uma maneira mais adequada, né? E aí a gente consegue realmente caminhar no sentido de promover a nossa própria evolução e também promover a evolução de toda a humanidade enquanto um conjunto, enquanto uma coletividade, enquanto, né, uma população, né, de um orbe que está aqui para poder se desenvolver de maneira coletiva também. Né? Nós desenvolvemos individualmente? Sim, mas também há o nosso desenvolvimento coletivo. Da mesma maneira que existem
os karmas que são nossos, né? As nossas responsabilidades que são específicas nossas, também há responsabilidade de toda a comunidade que a gente está vivenciando. Por isso que não adianta eu falar, nossa, que tá ruim isso, tá ruim aquilo, né? Eu estou comentando aqui sobre a questão, né, de música, por exemplo, de cultura. É responsabilidade minha também. O que eu tenho feito para poder mudar isso? Né? Será que eu tenho promovido músicas de qualidade? Será que eu tenho buscado assistir programas de qualidade? Né? Será que eu tenho ajudado nessa divulgação? Então são essas questões, né, que cabem à nossa reflexão para que nós possamos desenvolver, né, essa capacidade de estarmos atentos e ativos nesse processo de desenvolvimento da nossa humanidade. Tá bom? Pessoal, eu agradeço muito do fundo do meu coração essa oportunidade maravilhosa, né, de estarmos conversando sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, né, fico muito feliz de ter sido convidado novamente e nos colocamos à disposição aí, né, pedindo a Deus que derrame sobre nós as bênçãos de amor e de paz e de tranquilidade em todos os corações, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo aí, fiquem com Deus e até mais. É isso, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado por estarem conosco mais essa reunião. Agradeço aos expositores Guto e a expositora Heloísa pelo carinho, preparar o estudo para nós, para compartilhar aqui algumas experiências, né, algumas interpretações dos estudos. Agradeço, né, claro, acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos permitiu estar aqui. E convido vocês para estarem conosco na próxima semana, né, às quintas-feiras. Toda quinta-feira a gente tem nossa reunião virtual. Então, conto com a presença de todos e vamos que vamos. Boa Páscoa, bom feriado de Páscoa para vocês, né? Que todos possamos, né, relembrar esse sentido importante para nós da ressurreição de Cristo, né? Que Cristo possa ressuscitar em nossos corações, né? Então é muito importante que a gente faça esse momento de reflexão mesmo, que a gente entenda esse sacrifício dele por nós, e que possamos também sacrificar algumas coisas que estamos precisando sacrificar, né? Alguns vícios, alguns comportamentos, né? Para que possa renascer o novo dentro do nosso coração. Agradeço muito o carinho, feliz Páscoa para todos e até semana que vem. Grande abraço. Da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo,